Hello everyone, welcome to my channel. Hoje eu vou falar para vocês da prova Duolingo. É uma prova que veio chegando agora no mercado e muita gente está fazendo ao invés de fazer o TOEFL para entrar em algumas universidades. Eu fiz a prova recentemente e eu vou dar minhas experiências e algumas dicas para vocês sobre a prova que eu tive. Essa prova do Duolingo, ela é bem diferente, porque ela é uma prova muito rápida. Como eu disse, ela dura aí quase 1 hora e a diferença dela para as outras é que ela não é segmentada. A gente não tem uma parte do write, do reading e do listening. A gente tem tudo junto e misturado lá naquela 1 hora. Se você entrar no site do Duolingo, você consegue ver um teste de graça que você pode fazer quantas vezes você quiser. Porém, muitas vezes acontece a mesma questão várias vezes. Então, ele é bom, mas ao mesmo tempo você não consegue ver sua nota evoluir por aquele site. Essa prova, ela tem bastante regras durante ela. Então, tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha que você faz, o seu resultado não vai ser certificado. Eu conheço muita gente, vários grupos que tiveram vários tipos de problemas. Então, eu vou agora relatar todos os tipos de problemas que podem ser causados nessa prova. A primeira delas, você não pode desviar o olhar quando você estiver fazendo a prova. Por exemplo, eles falam para você olhar no screen ou na câmera. Você não vai poder olhar para o lado, principalmente para pensar, né? Que geralmente a gente dá uma olhadinha de leve para pensar assim, para o lado, para baixo. Não pode, tem que fixar o olhar na tela. Essa é uma das regras, você não pode desviar o olhar durante a prova. A segunda regra é você não pode sair da tela, porque a tela ela ocupa a tela inteira do computador. Então você não pode abaixar o seu mouse para baixo, porque senão o que acontece? Ele aparece um aviso, você tentou sair da tela, daí ele pausa a sua prova e você tem que colocar lá, continuar a prova. Então, essas pessoas que perguntam se tem como entrar em algum site durante a prova, não tem como entrar no site durante a prova, porque ele faz esse aviso para você não sair da prova. Até que ele não deixa você sair, né? Porque eu acho que a sua prova é cancelada automaticamente. A terceira regra é você tem que estar sozinho no quarto onde você for fazer, porque o Duolingo você pode fazer em qualquer lugar, porém você tem que estar em um ambiente sozinho. E além disso, também não pode ter muito barulho. Se alguém chamar você, tiver muita faladeira, tudo isso pode vir como não certificado a sua prova e você não vai receber o seu score final. A quarta dica é não memorize frases, porque eu vi muita gente já com problemas que não foi certificado também, porque recebeu muitos tipos de frases memoráveis. Eu não sei explicar como são essas frases memoráveis, mas tudo que o computador reconhece como frase memorável, você não é certificado também. Você tem que soar o mais natural possível, porque assim a sua nota vai ser pontuada e você não vai ter nenhum problema. Então, essas foram as regras. E tem uma também que geralmente o pessoal pergunta, se tem que olhar para o screen durante que você estiver fazendo a prova, como que você vai digitar durante a sessão de writing? Então, geralmente o computador sabe quando você está olhando para o lado, olhando ou não. Então você digita, olha, confere, até porque é 1 minuto só para você escrever no writing, na descrição de imagens. Então é muito pouco tempo. Então você escreve e já olha, é meio que um processo automático. Então não vai ter nenhum problema se você fixar olhando para frente. No simulado oficial do teste, aparece um score final, que vem 2 números, né? Que é a sua menor nota que você tiraria com a sua maior nota que você tiraria. Porém, você tem que ver que como repete muitas questões, então de acordo com o que você vai fazendo, isso vai às vezes aumentando um pouco, porque vem muita questão repetida. Então, o que geralmente as pessoas recomendam, né? Que o score que você precisa tem que ser o valor mínimo, ou estar ali próximo do valor mínimo. Eu vou aparecer aqui os scores que eu tirei, que eu fiz mais ou menos umas 10 provas, eu acho, e a minha nota final para vocês terem uma noção de como que estava lá no simulado e quanto eu tirei na prova oficial. Referente aos estudos,
O Duolingo não tem muito material, ele apresenta só aquele simulado que é questões simples e ele é bem diferente da prova oficial, porque a prova oficial é bem mais difícil, né, do que o que consta lá naquele site. Os materiais que eu estudei foram em 2 sites, que eu vou deixar aqui linkado para vocês, e são muito bons. Eles são pagos, mas é um preço bem justo, assim, que vale bem mais a pena você comprar eles. E tem um deles que tem um grupo do WhatsApp, que a professora, ela sempre vai ajudar e vai ver os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, analisar o seu writing, analisar o seu speaking, e assim você vai improvisar para conseguir o seu score final melhor. Uma das dicas que eu dou para vocês é que vocês estudem bastante animais, estudem coisas de casa, vegetais, frutas, acessórios, coisas de cozinha, coisas de banheiro, roupas, porque tudo isso naquelas imagens que você tem que falar em 3 segundos, quando for no teste oficial vai cair um monte de imagens, tudo seguida, acho que se não me engano umas 10 imagens seguidas que você vai ter que falar. Então você tem que estudar essas coisas básicas, porque geralmente cai. No meu caiu fruta, caiu palhaço, caiu coisas da garagem, então são coisas assim que a gente tem que saber os nomes de tudo praticamente. A segunda dica que eu dou para vocês é que vocês estudem bastante palavras avançadas, porque você sabendo palavras avançadas, fica mais fácil você aumentar o seu score, porque daí vai dar mais valor para a sua fala, para o seu writing, então tente memorizar algumas palavras muito importantes. Eu vou deixar aqui algumas palavras que eu cheguei a usar, que eu sei que são palavras bem importantes para a gente falar ou escrever. A terceira dica é use frases completas. No caso, você pode usar bastante although, despite of, not only but also. Use mais esses tipos de frases, porque essas são frases mais avançadas, então o computador meio que detecta mais rápido o seu score. Assim, ele vê que já são palavras bem mais avançadas e pode ser que isso ajude você a aumentar um pouco a sua nota. Uma coisa do Duolingo é que ele não vem tudo separado, como eu falei, ele vem tudo misturado. Então, às vezes vem um tipo de questão, depois vem outra, depois volta para aquela e vai para outra. E ela é uma prova adaptativa, ou seja, se você estiver indo bem, ela vai dificultando o nível da prova. Então, você vai chegar numa hora lá que você vai falar, nossa, que difícil, fui muito mal na prova. Mas no final você vai ver que você foi bem, porque é questão da prova mesmo, ela é adaptativa. Então, quanto mais difícil está a prova, quer dizer que você está indo bem.